Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. No último período, o fogo no Pantanal continua sendo o principal destaque no Brasil, que tenta combater o avanço do fogo com a liberação de mais verba e os esforços de uma sala de situação especial do alto escalão do governo. Na América Latina, a corrida por mais reservas de combustível fóssil segue a toda, para o desespero de quem já superou o século XX. Já no norte global, a Dinamarca inova ao instituir o primeiro imposto aos gases liberados pelos bovinos. Aquele papo mesmo de pum e arroto causando aquecimento global, bom, agora deixa de ser só externalidade negativa e passa a fazer parte do custo de produção. Eu sou a Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e mestranda em ciência da sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide o nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dallavecchia, jornalista, professora de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e doutora em relações internacionais com pesquisas em mudanças climáticas e meio ambiente. Então bora começar? Como sempre, primeiro vamos falar de Brasil, começando com um giro de notícias focado na situação do Pantanal. Como já falamos em episódios anteriores do podcast, o primeiro semestre de 2024 foi o mais devastador para o Pantanal em toda a série histórica e o mês de junho também foi o pior da série histórica. Nessa primeira metade do ano, mais de 3 mil focos de incêndio consumiram cerca de 700 mil hectares do Pantanal, o que equivale a 6 vezes a cidade do Rio de Janeiro e 4 vezes a cidade de São Paulo. A Polícia Federal está investigando os 18 focos de incêndio apontados pela Força Tarefa como possíveis áreas em que os incêndios no bioma teriam começado, sendo que a maioria dessas áreas ficam em propriedades privadas. Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, disse que é muito possível que uma parte desses incêndios tenham sido criminosos, no que foi corroborado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os dados mostram que os municípios que mais desmataram são os que estão com mais incidência de incêndios e, novamente, segundo a ministra Marina Silva, isso não é por acaso. Nesse contexto, o governo federal criou uma sala de situação para acompanhar os incêndios no Pantanal e também na Amazônia. Essa sala é coordenada pela Casa Civil e conta com a participação dos Ministérios do Meio Ambiente, da Integração, da Defesa e da Justiça. Até o momento da nossa gravação, essa sala de situação já se reuniu 3 vezes. Além da sala de situação, o governo federal também oficializou um pacto entre a União e os estados que contêm áreas de Pantanal para cooperação entre os estados e estratégias de combate integradas. Como a gente sabe, os biomas não respeitam as fronteiras que a gente institui. Para fechar, um aspecto muito importante. O orçamento do governo federal para prevenção e combate a incêndios foi reduzido de 2023 para 2024. Segundo uma matéria do G1, ele passou de 144 milhões em 2023 para 106 milhões no ano de 2024, uma diminuição de 38 milhões, aproximadamente 30%. Mas agora, com a situação dramática no Pantanal, o governo liberou mais 100 milhões para o ICMBio e para o IBAMA, que são os órgãos que fazem o controle do fogo. Cientistas provam que o Arco do Desmatamento é a região da Amazônia mais afetada pelas secas. Já faz décadas que pesquisas científicas demonstram que o processo de destruição da Amazônia por queimadas e desmatamento, somado às secas cada vez mais intensas e frequentes, está afetando a capacidade de recuperação da floresta e levando a um ponto de não retorno. Lembrando, gente, que ponto de não retorno é quando a floresta não consegue mais se regenerar. Então, a gente sempre fala em ponto de não retorno aqui. Quem ouve o podcast já está acostumado com a expressão. Mas são poucas as investigações que se dedicam a entender as diferentes formas com que esses eventos afetam cada parte da floresta, porque a floresta amazônica é gigante e tem partes diferentes umas das outras. Foi esse o olhar proposto por um estudo publicado no dia 19 de junho na revista Nature, que usou dados históricos das últimas grandes secas para identificar o grau de resistência de cada região do bioma. O resultado mostra que é justamente o Arco do Desmatamento, região da Amazônia com maiores índices de destruição,
que estão as porções mais vulneráveis à seca e com menor capacidade de regeneração. Ou seja, é o local onde a floresta poderá mais rapidamente deixar de ser floresta e deixar de atuar como reguladora do clima. O arco do desmatamento tem aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados, vai do oeste do Maranhão e sul do Pará em direção ao oeste da Amazônia, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. E é ali também que avança a fronteira agrícola, por isso que se chama o arco do desmatamento. Esse desmatamento é basicamente o avanço da fronteira agrícola naquela região, que é o motivo do desmatamento e das queimadas principais ali. E, gente, só fazendo um parênteses aqui, falando em Acre, falando de desmatamento e falando em luta pela Amazônia, eu comecei a ler um livro chamado Crime e Castigo 15 anos depois, que é um livro do Zuenir Ventura. Já tem alguns anos, eu não sei se está disponível ainda nas livrarias, mas em sebos a gente encontra e talvez online também, que é um livro que conta a morte, é uma série de reportagens, na verdade, da época da morte do Chico Mendes, que foi um dos grandes, se não o maior ambientalista brasileiro, um dos grandes ambientalistas reconhecido mundialmente e que foi assassinado justamente pela sua militância, né, a favor do meio ambiente, enfim. Na época não se falava muito de mudança climática, mas se falava muito em meio ambiente, em defesa das populações da Amazônia, dos seringueiros, ele era um seringueiro, enfim, comecei a ler agora, eu li ele durante a faculdade, mas já faz muito tempo, então estou começando a reler. Quando terminar, trarei minhas considerações aqui. Deixaremos o link do livro para quem quiser comprar na descrição do episódio. E não estamos sendo pagos por isso. Na minha mão é mais barato. Brasil dobra aposta em combustíveis fósseis. Bom, no dia 25 de junho, o Observatório do Clima publicou em seu site um texto contando sobre como, desde abril, o observatório vem tentando, sem sucesso, obter detalhes do planejamento que deveria fazer com que o país emita menos gases de efeito estufa. O texto também analisa como, por outro lado, os combustíveis fósseis continuam sendo beneficiados. E esses benefícios ao petróleo, ao gás e ao carvão mostram a contradição do governo federal, que anunciou transição energética como prioridade desde o início de sua gestão, em janeiro de 2023. E a gente tem aqui alguns dados que ilustram um pouco esse posicionamento do governo, essas contradições do governo. O novo Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, destinou 385,6 bilhões de reais para projetos de petróleo e gás. A geração de eletricidade, que inclui eólicas e solar, ficou com 75,6 bilhões. E os combustíveis de baixo carbono ficaram com 28,3 bilhões. Ou seja, menos de um terço foi para geração de energia de baixo carbono, né? É isso. É isso. Outros pontos daí do governo, né? No fim de novembro, do ano passado, o Ministério de Minas e Energia classificou como prioritário e concedeu incentivos fiscais ao projeto de desenvolvimento do Complexo Azulão. O projeto de exploração de gás no Amazonas é administrado pela Eneva, que no ano passado teve licença de operação suspensa pela Justiça Federal por alguns dias, e só por alguns dias, por não ter consultado as comunidades indígenas da região. A Eneva também, gente, foi alvo da justiça em outro episódio, que é o que eu vou falar agora aqui, em outro caso, e que a gente falou no episódio passado, mas vou repetir aqui agora para a gente fazer esse resumão. Em dezembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis promoveu um mega leilão para o 4º ciclo de oferta permanente de concessão. A gente já falou desse leilão várias vezes aqui. E no dia 14 de junho, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu o contrato de 5 desses blocos por falta de consulta às populações indígenas que podem ser impactadas pela exploração. As áreas bloqueadas foram arremetadas pela Atem Distribuidora e pela Eneva na Amazônia, que esse é o caso que a gente falou no episódio passado. E o Ministério de Minas e Energia
por outro lado, afirma que o petróleo e gás teriam um papel importante na transição energética e que isso não reduziria o compromisso de criar as infraestruturas e soluções de baixo carbono. Porém, Mentira! especialistas explicam que o planejamento de transição energética não deve incluir a abertura de novas fronteiras para extração de combustíveis fósseis nem para exportação. Inclusive, a Agência Internacional de Energia aponta que o uso de petróleo para transporte pode entrar em declínio já em 2026, que é uma ótima notícia, e que a demanda para a produção de plástico e outros produtos químicos vai continuar impulsionando o consumo global de petróleo, mas o pico está previsto para 2028. E relembrando que, além de tudo isso, o Ministério de Minas e Energia ainda não apresentou sua Política Nacional de Transição Energética e não deu uma data para apresentá-lo, que é o que o Observatório do Clima tem cobrado. Então, nós temos narrativas contraditórias do governo Lula. Por parte do Ministério de Minas e Energia, as declarações de que a transição energética é prioridade, no entanto, que se vê mesmo é investimento em petróleo e gás, e que isso não significa que não exista dentro do governo setores contrários a essa expansão, mas esses setores visivelmente têm perdido a disputa política. E visivelmente o Ministério de Minas e Energia não está desse lado. E bom, aproveitando que a gente já entrou no assunto, temos uma segunda notícia do mundo dos combustíveis fósseis. Corrida por novas reservas de petróleo na América Latina leva a investimento estrangeiro recorde na região. Segundo uma matéria publicada na Bloomberg, as principais petroleiras do mundo estão em busca de novas reservas na América Latina, o que deve dobrar o montante de investimento delas por aqui nos próximos anos. As 7 grandes empresas citadas pela matéria são a ExxonMobil, Chevron, Total, BP, Shell, Equinor e Eni. Elas buscam oportunidades que vão desde as águas profundas da Guiana até os campos de gás de xisto na Argentina e o pré-sal no Brasil. E por que a gente está falando disso no bloco de Brasil? Porque é justamente para cá que deve vir o maior montante desses investimentos. Segundo a matéria, dos 10 bilhões de dólares que são previstos em investimentos na América Latina em 2024, 4,2 devem vir só para o Brasil, ou seja, quase metade. Então não é à toa que o governo Lula disse esses dias que, por mais contraditório que seja, vai continuar com a ideia de explorar petróleo na Foz do Amazonas, porque tem muito dinheiro sendo colocado nisso ainda, gente. Então é aquela coisa, né? Follow the money. Enquanto continuar fazendo sentido o investimento, eles não vão parar. Ah, e é importante falar também que eles não são bobos, né? Não é como se eles estivessem ignorando o mercado de renováveis por completo. A BP, por exemplo, recentemente comprou 50% da Bunge e com isso vai ter 11 usinas de etanol no Brasil. Então é isso, gente. Investimento estrangeiro em peso em fontes de energia no Brasil, infelizmente, ainda principalmente em combustíveis fósseis. Microsoft realiza a maior transação do mercado de carbono até hoje, comprando créditos de carbono para a proteção do cerrado brasileiro. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não aguento mais. Não tem uma semana que a gente não fala alguma coisa de crédito de carbono aqui. É impressionante. Eu quero mudar de assunto. Mas vamos lá. A Microsoft, a gigante do mundo da computação, que todo mundo já conhece, comprou 8 milhões de créditos de carbono que serão fornecidos pelo BTG Pactual. E aí vocês me perguntam, ai Marina, mas é 8 milhões em dólares ou reais? Não, gente. São 8 milhões de unidades de crédito de carbono, tá bom? Segundo, aí não foi divulgado, pelo menos eu não consegui encontrar o valor dessa transação. Só foi divulgada a quantidade de créditos de carbono. Foi aproximadamente 3,41234 Bitcoin. Segundo dados do MSCI Carbon Markets, essa é a maior transação já realizada no mercado de carbono até hoje. E esses 8 milhões de créditos devem proteger 135 mil hectares de vegetação nativa e serão entregues por meio da estratégia de reflorestamento e restauração de $1 bilhão, aí sim, $1 bilhão, do grupo do BTG Pactual na América Latina, que tem a Conservação Internacional como parceiro. Então, deixa eu só explicar a parte financeira aqui. O BTG Pactual tem esse projeto de investir $1 bilhão na preservação de florestas na América Latina.
Isso não quer dizer que foi esse montante que eles receberam da Microsoft pelos créditos de carbono, tá? Só quer dizer que o projeto deles é desse valor. E aí, olha só onde pode ter pegadinha. Segundo a notícia que saiu na Exame, abre aspas, essa estratégia se baseia na conservação, restauração e plantio em propriedades anteriormente desmatadas e degradadas em regiões do Cerrado, fecha aspas. E a matéria continua, abre aspas. Além disso, a estratégia busca o plantio de milhões de árvores em florestas comerciais de manejo sustentável, certificadas independentemente pelos padrões do Forest Stewardship Council, o famoso selo FSC, em outros 135 mil hectares de terra desmatadas e degradadas, fecha aspas. Só que, gente, esse selo FSC permite plantação de eucalipto, ou seja, monocultura florestal, que a gente vem falando aqui praticamente todos os episódios, que não é sustentável, porque é monocultura. Então, é isso. Não falo mais nada sobre crédito de carbono, agora é tudo com a Veridiana. Gente, eles ganham dinheiro de todas as formas, né? Isso aí. Verra suspende projetos de crédito de carbono após operação policial no Brasil. Bom, a Marina não fala mais de créditos de carbono, eu vou ter que falar de crédito de carbono, continuar falando. 3 projetos de créditos de carbono foram suspensos na Amazônia depois que a operação Greenwashing da Polícia Federal mostrou a ligação entre os líderes das iniciativas supostamente verdes e esquemas de grilagem de terras e extração ilegal de madeira. A Verra, que é a certificadora do projeto e uma das maiores do mundo no mercado voluntário de carbono, anunciou a suspensão no dia 10 de junho até que todos os problemas ou incertezas identificados tenham sido resolvidos, segundo ela. De acordo com a organização, a ação é uma medida preventiva e não indica qualquer julgamento dos envolvidos. A Operação Greenwashing foi deflagrada em 5 de junho, 2 semanas depois que uma reportagem da Fernanda Wenzel para a Mongabay publicou uma investigação ligando os proprietários dos projetos a um suposto esquema de lavagem da madeira. Os projetos Unitor, Fortaleza Ituxi e Evergreen foram desenvolvidos pela Carbon Next, que também é uma das maiores empresas envolvidas em créditos de carbono e comercialização de créditos de carbono, e ocupa uma área quase 2 vezes o tamanho do município de São Paulo, que no sul do Amazonas. Não o município de São Paulo no sul do Amazonas, né, gente? O tamanho do município de São Paulo é a área dos projetos, fica no sul do Amazonas. Entre os compradores dos créditos estão empresas como a corretora de créditos de carbono Moss, a Gol, o iFood, o Itaú, a Toshiba, o Spotify e a Boeing. Então é isso. Bom, 5 pessoas foram presas na operação e a Polícia Federal apreendeu 1,6 bilhão de reais em bens, além de 2 aviões, carros de luxo e diversas joias. De acordo com os investigadores... Os aviões deviam estar guardados, os aviões esses eu acho que deviam estar guardados ali no armário, né? Isso, é difícil. É uma coisa que é fácil, a gente coloca embaixo de uma pasta e esconde, ninguém vê. É, difícil saber. De acordo com os investigadores, as áreas públicas invadidas estão avaliadas em 820 milhões e o grupo está por trás da extração ilegal de mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira, o equivalente a quase 5 mil caminhões. Isso aí, créditos de carbono fazendo seu trabalho, enriquecendo. Mas eu vou falar só uma coisa, eu fiquei feliz em ver que essa operação aconteceu. Porque acho que isso é o começo de um caminho para que esse mercado seja menos confuso e instável no Brasil, já que a gente sabe que provavelmente ele não vai deixar de existir, que pelo menos ele seja bem regulado, né? Eu não acredito muito nessa possibilidade, mas... Então, já que a gente está falando de mercado de carbono, crédito de carbono, eu não sei se a gente já indicou em algum outro episódio que a gente falou do assunto, mas o Prato Feito, o podcast do Joio e o Trigo, fez uma série sobre o assunto que se chama Faroeste Carbono, aliás, o nome é ótimo, o nome é muito bom, e que explica um pouco como os créditos de carbono têm entrado dentro de comunidades na Amazônia, enfim, a série está muito boa mesmo, vale a pena.
Rio de Janeiro adota escala para alertar sobre ondas de calor. Bom, quem é ouvinte antigo do nosso Futuro em Comum lembra que lá em outubro do ano passado, quando teve o show da Taylor Swift em meio à onda de calor, a gente falou que deveriam ser criados protocolos para como agir em situações de onda de calor, né? E aí a gente até falou que podia ser escalonado, tipo, ó, temperatura vai bater 42 graus, faz X. Temperatura vai ter 45 graus? Ah, então faz X, Y, Z, e assim por diante. E bom, foi exatamente isso que a Prefeitura do Rio decidiu começar a fazer. Assim como eles já fazem com o risco de chuvas, eles vão começar a alertar a população sobre o risco de ondas de calor com base em uma escala de 5 níveis de calor, que são chamados de NCs, níveis de calor. O NC1, NC2 e NC3 não demandam cuidados especiais. Já o NC4, que é quando tem previsão de calor intenso por pelo menos 3 dias seguidos, demanda cuidados. E aí, por exemplo, serão disparados avisos para que a população procure as chamadas ilhas de resfriamento, que são locais previamente indicados com refrigeração. E no NC5, que é o nível mais alto, é para quando tiver previsão de pelo menos 2 horas do dia com mais de 44 graus durante 3 dias consecutivos. E além das medidas do NC4, também vão ser suspensas as atividades de risco realizadas ao ar livre, como as atividades esportivas, mega eventos e até serviços de asfaltamento e limpeza urbana. E também vão ser publicados boletins meteorológicos a cada 6 horas para manter a população informada. Eu achei ótimo essa ideia do NC5, essa parte do protocolo. Eu acho que podia ser adotada para todos os NCs, desde o 1, a parte de suspender o asfaltamento. Suspender o serviço de asfaltamento a gente pode fazer no NC1, no NC2, no NC3, no NC4, no NC5. Vai contribuir muito aí para o combate às ondas de calor, eu tenho certeza. Ai, Xande, mas quando o carro roda num asfalto bem feito, ele emite menos carbono, ele gasta menos energia. Ele gasta. Não, mas assim, gente, uma coisa que é importante só de pontuar, que assim, parece que a gente tá achando tudo maravilhoso. Como eu falei, essa escala já existe para questões de chuva aqui no Rio, né? Só que tem um defeito que a população não sabe muito bem o que esses números significam. Então, é muito bom essa ideia do escalonamento, essa forma de comunicação, mas o próximo passo é a prefeitura deixar mais claro para a população o que isso significa, para que ela consiga entender mais rápido quando ela vê essas escalas, né? Bom, e aí, gente, tá aí, né? Próxima vez que o seu tio vier falar que não tinha nada que o governo do Rio Grande do Sul pudesse ter feito entre setembro do ano passado e maio desse ano para prevenir a tragédia, porque passou muito pouco tempo, você fala: você já viu a comunicação da Prefeitura do Rio com a população sobre eventos extremos como chuvas e ondas de calor? Isso podia ter sido feito, podiam ter criado uma escala, podiam ter melhorado sua comunicação. Como eu disse, a do Rio ainda não é perfeita, mas pelo menos já tem uma organização aí para conseguir deixar as coisas mais claras. Bom, e falando nisso, a gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma ecoansiedade daquelas. Por isso, esse é o Ecoansiolítico, nosso quadro apresentado pela Vivi Noda, da agência Casoca, para compartilhar com vocês notícias e projetos regenerativos que nos dão esperança. Olá, aqui é a Vivi Noda e esse é mais um quadro Ecoansiolítico. Então hoje a gente vai falar sobre comunicação, que muitas vezes não é pautado quando a gente fala de sustentabilidade, mas é muito importante quando a gente pensa em como a gente vai reagir às questões nas mudanças climáticas. Então eu quis trazer para vocês o que eu tenho observado aqui no Canadá. Uma das ações de comunicação que chamou minha atenção foi que todos os cidadãos recebem SMS quando acontece alguma coisa na cidade. Então, não necessariamente só quando acontece alguma coisa ligado a eventos climáticos, mas, por exemplo, quando aparece um urso em algum lugar urbano ou quando acontece algum assalto. Então, existe um meio de comunicação muito eficaz e rápido que chega no celular das pessoas. E claro, pensando nos eventos climáticos que tem acontecendo no Brasil, se a gente tivesse uma comunicação rápida e segura com a população, talvez a gente conseguisse evitar que mais tragédias acontecessem. Uma outra coisa interessante que eu observei aqui é que quando você repara em obras que estão acontecendo pela cidade, tem sempre avisos
do porquê que aquela obra está sendo feita. Então, agora estão acontecendo obras de reforma, manutenção de encanamento da cidade. E ali, em todos os lugares, vem explicado que eles estão pensando também na estrutura da cidade, como, por exemplo, em caso de um terremoto. Essa comunicação clara com a população de que a estrutura da cidade está sendo pensada em relação ao que pode vir a acontecer, também deixa as pessoas mais conscientes disso. Então, essa comunicação entre o plano da cidade com as questões climáticas, né, ou até naturais daquela região, fazer com que todo mundo pense juntos no que pode acontecer e criem seus próprios planos para evitar que o pior aconteça. Claro que a gente está falando de uma outra realidade, que não é o Brasil, mas que pode dar exemplos e inspirações para a gente pensar por aqui. Então, por hoje é isso. Brasil aciona a bandeira amarela da conta de luz pela previsão de menos chuvas para os próximos meses. Gente, rapidinho aqui. Devido à previsão de seca para os próximos meses, o governo acionou a bandeira amarela na conta de luz. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, aproximadamente 60% da nossa energia elétrica no Brasil vem das hidrelétricas, que precisam da água para funcionar. Quando a gente tem bastante seca, a ponto de influenciar os reservatórios de água, as hidrelétricas não conseguem gerar tanta energia e, por enquanto, o protocolo do governo federal é fazer o quê? Acionar as termoelétricas nessas situações. Só que as termoelétricas são usinas de geração de energia movidas a carvão, que são mais caras de operar e, por isso, a conta sobe. O valor, graças a Deus, não vai gerar tanta diferença para a gente, pessoas físicas, porque vai gerar um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kWh de energia consumida. E para vocês terem uma noção de grandeza, uma casa brasileira consome em média entre 150 e 200 kWh, então a nossa conta deve aumentar em torno de R$ 4. Vou falar. Bom, agora vamos falar de mundo, começando pelo nosso tradicional giro de notícias apresentado pelo Xande. 15 dias atrás, quando gravamos nosso último episódio, já noticiamos a onda de calor na Arábia Saudita e as suas primeiras consequências durante o Hajj, uma peregrinação à Meca muito importante para os muçulmanos. Pois então, o que é muito triste é que o número de vítimas dessa onda de calor disparou, superando 1.300 pessoas mortas. Segundo as autoridades sauditas, que emitem vistos especiais para os peregrinos, mais de 80% das vítimas fatais eram de peregrinos clandestinos, não autorizados, que por essa razão não tiveram acesso adequado a recursos de hidratação, conforto térmico e transporte. Não é a natureza, nunca é a natureza, é sempre a forma como as nossas sociedades escolhem fazer parte da natureza. Ainda conforme adiantamos no último episódio, a União Europeia aprovou de forma definitiva a sua primeira lei que obriga não apenas a proteção da natureza, mas sim a sua restauração. No entanto, em função da forte oposição de setores à direita no espectro político e de associações de ruralistas em geral, que temiam uma piora nas condições dos seus negócios, a produção de commodities e de alimentos, a lei foi bastante atenuada durante a sua tramitação. Durante o mês de maio, a Rússia voltou a ser o principal fornecedor de gás para a Europa, superando os Estados Unidos e nos lembrando de que o mais importante mesmo para cada Estado nacional, para cada entidade, é não falir tentando se aquecer no inverno. Dinamarca será primeiro país a taxar, abre aspas, arroto de boi, fecha aspas. Essa notícia bombou semana passada, hein? Tava todos os canais e portais de sustentabilidade falando sobre isso, então vamos explicar aqui. Depois de meses de negociações do governo com grupos ambientalistas e de produtores, o governo fechou um acordo para a proposta de cobrar cerca de 100 euros anuais para cada boi ou vacas do rebanho. Ou seja, não vai ser uma taxação michuruca não, hein, gente? A medida ainda precisa passar pelo parlamento, mas como a negociação já foi costurada, a aprovação é praticamente certa. E aí, vocês vão falar, ai Mima, mas na Dinamarca cria tanto boi assim, isso é relevante? É, dadas as proporções do tamanho do país, é claro. Pra gente aqui no Brasil, é sempre difícil de imaginar porque a gente associa criar gado com vender carne. Mas no caso da Dinamarca, eles produzem e exportam muito leite e derivados.
Por isso que eles têm muitas cabeças de boi. Tanto é que a agropecuária responde por quase 50% das emissões nacionais, o que é bastante, ainda mais para um país desenvolvido. Além do imposto, o governo também anunciou que vai oferecer mais de 5 bilhões de euros em subsídios para a adoção de técnicas de agricultura de baixo carbono, e que 250 mil hectares de áreas plantadas vão ser reconvertidos em florestas até 2045. A expectativa é que, com esse plano, o país atinja os compromissos nacionais de descarbonização firmados no âmbito da Convenção do Clima. Aí agora a gente pensa, se a Dinamarca levou até agora para apresentar um plano que permite alcançar as metas do Acordo de Paris, o que sobra pra gente? A gente vai estar aqui, né? Esperando planos. Eu gostaria de falar que essa manchete ela é meio mentirosa em 2 aspectos. Mentirosa talvez seja eu forçando a barra aqui, né? Mas ela poderia ser mais precisa. Ela poderia ser mais precisa, por um lado, porque essa legislação que a Dinamarca aprovou vale a partir do ano de 2030, esse imposto. Então, na prática, ainda não está pagando imposto para ter vaquinha, né? Então, se amanhã ou depois um outro país, antes de 2030, aprovar a mesma legislação e instituir isso antes, talvez a Dinamarca não seja o primeiro país a taxar. Vamos lá. Mas, por outro lado, ela também é um pouquinho, né? Porque é mais provavelmente taxação do arroto das vaquinhas do que dos bois. Afinal de contas, se eles trabalham mais com gado leiteiro, a proporção de vacas nos rebanhos deve ser maior aí, então deve ser principalmente o arroto das vaquinhas. Mas enfim, então lá as vaquinhas precisam arrotar também, precisam peidar, as vaquinhas também são... quase que as vaquinhas também são gente, né? Nesse sentido aí de liberar seus gases, as vaquinhas são como a gente. É isso. Sim, você está certo, certíssimo. Mas eu gostaria de comentar só que, sem querer ser muito entreguista e defender a Dinamarca, porque não faço nenhuma questão de defender a Dinamarca, só que, no geral, esse tipo de legislação avança assim, né? No geral, tem um prazo longo para começar a ser implementado, até para não gerar um caos social com quem vai ser taxado, né? Então, costuma ser assim. A gente já noticiou aqui sobre outras taxações na Europa, que também tem esse longo prazo, outras mudanças de legislação, quando a gente falou sobre mudança de legislação para evitar greenwashing, na maneira como se rotula produtos em relação à sustentabilidade, também tinha esse prazo longo. No caso do Brasil, né, o estabelecimento de mercado de carbono também tem um prazo super longo, então, no geral, essas mudanças costumam ser assim, ter prazos longos até que o mercado consiga se adaptar. Se a gente gosta dos prazos longos? Não gostamos. Porém, é assim que costuma funcionar. Estudo descobre que geoengenharia na costa oeste dos Estados Unidos poderia aumentar os calores extremos na Europa. Eu acho que a gente nunca falou de geoengenharia aqui, então hoje vamos falar rapidinho. Um estudo publicado na revista Nature Climate Change descobriu que projetos de geoengenharia na costa oeste dos Estados Unidos podem, inadvertidamente, levar a ondas de calor mais intensas na Europa. A costa oeste é onde ficam os estados da Califórnia, do Arizona e de Nevada, que vem sofrendo muito com as ondas de calor, como a gente até falou aqui no último episódio. O artigo olhou para a estratégia de engenharia chamada clareamento de nuvens marinhas, clareamento mesmo, tá? Que envolve colocar partículas de aerosol na atmosfera para refletir a radiação solar, e concluiu que esse processo de fato poderia reduzir as temperaturas na costa oeste, mas só temporariamente. Olhando para 2050, se a gente tiver um aumento de temperatura em 2 graus Celsius, o modelo do estudo sugere que o clareamento de nuvens marinhas seria inefetivo e levaria ao aumento de temperaturas na Europa. Aí eu não sei vocês, Veridiana e Xande, caros ouvintes, mas eu não consigo deixar de me perguntar se haveria a mesma preocupação em discutir esses resultados caso os efeitos do aumento de temperatura não pegassem a Europa e ficassem só nos países do sul global. Não. Olha. Sem querer ser muito pessimista, mas eu fico me perguntando. Eu tenho já um certo pé atrás com projetos de geoengenharia no geral. Tá, agora vamos falar de coisa boa? Pesquisa mostra que 80% das pessoas querem mais ações de defesa do clima.
4 em cada 5 pessoas no mundo querem que seu país reforce os compromissos para enfrentar as mudanças climáticas, segundo uma pesquisa mundial com 75 mil participantes publicada no dia 1º de junho. A pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da Universidade de Oxford e da empresa Geopol apresentou 15 perguntas por ligações telefônicas aleatórias a pessoas de 77 países que representam 87% da população mundial. A principal conclusão foi de que 80% dos entrevistados desejam que seus governos aumentem os esforços para lutar contra o aquecimento global. Os países mais pobres são os mais favoráveis à adoção de medidas contra a crise climática, com 89%, mas o desejo também é elevado nos países ricos do G20, com 76%, conforme a pesquisa. A China, com 73%, e os Estados Unidos, com 66%, os maiores emissores globais de gases de efeito estufa, também registraram a maioria dos entrevistados a favor de ações de defesa do clima. E a maioria dos entrevistados, em 62 dos 77 países pesquisados, afirmou que apoia uma transição rápida dos combustíveis fósseis para energias limpas. Esses países incluem a China, com 80%, os Estados Unidos, com bem menos, 54%, e na Rússia, porém, apenas 16% dos participantes se mostraram favoráveis a essa transição rápida. A preocupação com o aquecimento global também aumentou, segundo a pesquisa. 56% dos entrevistados afirmam que pensam nas mudanças climáticas pelo menos uma vez por semana. E mais de 2/3 dos entrevistados afirmam que o aquecimento global influencia decisões cruciais, como onde viver ou trabalhar e o que comprar. Então, essa pesquisa mostra que a gente tem que agir rápido, e os governos têm que agir. O que eu achei mais legal nessa pesquisa, mais interessante, na verdade, não sei se legal, é que os países mais pobres são os mais conscientes em relação a isso, talvez porque eles estejam sentindo na pele o que está acontecendo, né, que sejam mais afetados. Porque a gente tem aqui no Brasil uma ideia de que os europeus são muito preocupados e os mais preocupados. O mercado europeu não vai aceitar um produto que não esteja um cuidado X ou Y com mudança climática, com o meio ambiente. Mas essa pesquisa mostra justamente que os países que estão sendo mais afetados são os mais conscientes, né? Os países mais pobres, as populações dos países mais pobres estão com essa consciência mais à flor da pele, digamos assim, sentindo talvez os efeitos. Sim, infelizmente o jogo é assim, mas esses governos são os que têm menos poder de mudar alguma coisa no cenário global e, no geral, são os que têm menos emissões também, né? Então, infelizmente, é uma relação muito desproporcional. E perversamente a gente ainda fica com a ideia de que realmente a Europa é uma grande vanguarda climática que pode nos salvar. E porque é isso, na prática são países ricos com um padrão de consumo muito alto, com um padrão de emissões muito, muito importante, né? E a gente só que a gente não chega nem a responsabilizar, né? Talvez os Estados Unidos e a China a gente ainda tenha essa imagem de responsabilização, de grandes emissores e tudo mais. E, enfim, a União Europeia como bloco, né, para tratar de entidades de tamanhos minimamente comparáveis, a gente trata como se fosse uma grande vanguarda no enfrentamento à crise climática, e não é tão fácil assim, né? Na verdade, a gente tem outros países que poderiam liderar essa vanguarda, cujas populações talvez tenham até interesse e disposição maior para liderar essa vanguarda, mas com menos condições, menos poder efetivamente para implementar mudanças. E só a título de curiosidade aqui, uma das perguntas foi: seu país deveria fortalecer ou enfraquecer seus compromissos em matéria de mudanças climáticas? E aí os primeiros, a grande maioria disse reforçar, né, as políticas, e aí os 3 primeiros que mais indicaram que deveria reforçar são Etiópia, Paquistão e Tanzânia. E depois, em outra pergunta, que é com que frequência você pensa na mudança climática, os que mais pensam são Uganda, Sudão e El Salvador. Sim. É que imagina, Paquistão, os caras praticamente não têm mais vida de tanto evento extremo de mudança climática.
Chega. Era pra ser notícia boa. Não, mas é notícia boa, é notícia boa. É bom saber que as pessoas se preocupam com isso e estão conscientes, né? Isso é o mínimo pra gente começar a ter mudança. Se a população nem se preocupasse com isso, se não for uma demanda da população, aí sim que a gente nunca vai ver ações, né? É isso, acho que definitivamente é uma demanda da população, é o que a pesquisa demonstra, e talvez se a gente conseguisse resolver questões que são fatalmente da ordem do dia, de maneira mais emergencial, acesso à saúde, acesso a alimento de qualidade, etc., talvez de fato as pessoas conseguissem pressionar ainda mais por mudanças nessa direção. Às vezes as pessoas não conseguem chegar a pressionar por mudanças nessa direção porque, enfim, precisam pressionar por ter um teto onde viver. E aí é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Grupo de ativistas climáticos fecha acordo com o governo do Havaí em processo por mudanças climáticas. Bom, esse é o tipo de notícia que eu gosto de falar aqui. Bem melhor do que crédito de carbono, viu, gente? Sucede que um grupo de 13 crianças e adolescentes processou o governo do Havaí devido à ameaça das mudanças climáticas. O Havaí é o estado dos Estados Unidos mais dependente de petróleo para suprir a sua demanda energética. E no processo, o lado dos ativistas argumenta que o governo do Havaí está violando a Constituição do estado ao operar um sistema de transporte que prejudica o clima e o direito da população a um ambiente limpo e saudável. O grupo de ativistas é de crianças das populações originárias do Havaí, e eles argumentam também que as mudanças climáticas ameaçam o modo de vida deles, com o aumento do nível do mar e o aumento dos períodos de seca que dificulta a agricultura. E eu não entendi muito bem por que o processo foi tão focado na parte de transportes, provavelmente porque é onde eles viam mais opção de mudança, né? E pelo que eu entendi, o processo foi especificamente contra o Departamento de Transporte do Estado, que, segundo a matéria da CBS, vem consistentemente priorizando o investimento em construção de estradas, ao invés de investir em outras formas de transporte. O acordo inclui o estabelecimento de um plano de redução de emissões e descarbonização do sistema de transporte do Havaí nos próximos 20 anos, além de investimentos imediatos e ambiciosos em infraestrutura de transporte limpo. E aí os exemplos citados são completar as vias de pedestres e ciclovias nos próximos 5 anos e dedicar pelo menos 40 milhões de dólares para a expansão da rede de abastecimento de carros elétricos até 2030. De novo, até 2030. Não é para agora, não. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas suas redes sociais, porque nada nos ajuda mais do que o famoso boca a boca, mesmo que na versão online. E, para todo mundo que tiver interesse, procure lá, Nosso Futuro em Comum no Instagram. Nós estamos com a página do podcast ativa e estamos tentando ativá-la cada vez mais. A gente acredita que é um canal em que vocês podem entrar em contato conosco, sugerir pauta, criticar o nosso trabalho, elogiar o nosso trabalho, se vocês acharem por bem. Enfim, a gente adoraria receber de vocês todos os feedbacks e comentários possíveis. Então, quem quiser, procura lá e nos segue. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima quinzena. Tchau, gente. Até a próxima.